Boa tarde, gente, tudo bem? Para você que tá vendo esse vídeo aí, uma ótima semana, tá bom? Eu espero que você tenha entregado sua apostila, que você tenha feito tudo certinho essa semana, tá bom? Para mim poder estar corrigindo e te devolvendo aí a sua apostila na próxima quinta-feira. Bom, eu vou fazer primeiro eu vou ler primeiro a explicação do pessoal de 12 a 17 anos, tá bom? Então vai ter lá o texto de vocês aí, né? Esse texto que eu deixei para vocês lerem, tá? Leiam o texto, tá bom? Porque é muito importante fazer a leitura do texto, porque vocês vão responder as perguntas segundo o texto, tá bom? E aí eu deixei lá assim, ó: responda as questões a seguir. 1. Como se variou o quadro entre os índios? Então, tudo isso tem dentro do texto. E ao final também vou estar explicando para vocês um pouco do texto, tá bom? 2. Como os tupis buscavam sustento? Qual era a forma de sustento deles? O que eles faziam para se manter, para sobreviver, para se alimentar? Como que era essa forma de sustento, tá bom? Tem no texto também. 3. De acordo com as informações do texto, como eram desenvolvidas as atividades agrícolas? O que são atividades agrícolas? É aquela atividade de plantio, de colheita, né? De formas de sobrevivência, formas de sobrevivência no sentido de o que eles fazem para se manter, para sobreviver, tá bom? Qual é a forma de vida que eles têm, tá? 4. Explique com suas palavras. Agora, segundo a sua opinião, segundo as suas palavras, o que você acha? O que são características populares? O que são características populares, né? Quais são, assim, as características do Brasil? O que tem no Brasil que você não vê em nenhum outro país, que você não ouve falar que existe fora do Brasil, que só tem aqui dentro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Halloween. O Halloween não é uma festa popular brasileira, ele é uma festa trazida de fora do país, ele vem dos Estados Unidos. Então, é uma tradição nos Estados Unidos eles comemorarem Halloween. Aqui, algumas pessoas comemoram, né? Algumas pessoas fazem até alguma festa, se fantasiam, mas não é uma comemoração popular brasileira. Nem todo mundo faz isso. Mas existem algumas coisas, algum tipo de festas que os brasileiros eles fazem em grande massa. É o país todo festejando e comemorando aquilo. O que é? O que são essas características populares brasileiras, tá bom? Escrevam aí para mim na 4. E 5. Segundo o texto, quais são as influências indígenas em nosso cotidiano? Então, o que é cotidiano? É o seu dia a dia, é como você vive. Quais são as influências de indígenas? O que tem no nosso dia a dia, o que tem assim na nossa vida, no nosso cotidiano, que é dos que vieram dos índios, que tem essa descendência indígena, tá bom? Aí vocês respondam aí que na próxima live eu vou estar fazendo a correção e também vou estar mandando aí um feedback para vocês, né? Vou estar mandando uma resposta para vocês na apostila anotadinho, tá bom? Tô muito contente que vocês, adolescentes, estão participando bastante, tá? Vocês estão trazendo as apostilas mesmo, estão participando aí bastante. Tô vendo bastante gente aqui de 12, 13, 14 anos. Tô gostando muito, hein? Vamos ver aqui. Agora é pro pessoal que tá aí com a apostila de 6 a 11 anos, tá bom? Se você tá comigo aqui com a apostila de 6 a 11 anos, agora é a correção não, é a explicação da sua apostila, tá? Tô procurando aqui para fazer a leitura juntamente com vocês. Muito bem. Ó, vamos lá. A importância do povo indígena e o seu contributo para a cultura brasileira, tá? Então, os dois textos são diferentes? São, mas têm o mesmo conteúdo. Eu só coloco um pouco as palavras mais elaboradas e mais complexas para o pessoal de 12 a 17 anos, porque vocês já conseguem entender com mais facilidade e fazer essa diferenciação de palavras, tá bom? Para o pessoal mais novo, eu tento fazer com que eles entendam melhor, falando de uma forma mais clara, tá? Então, ó, no dia 9 de agosto temos o Dia Internacional Indígena.
O povo indígena foi parte importantíssima, hein? Eles são parte importantíssima da nossa cultura, da nossa história. E a influência deles revela nos nossos costumes, alimentação, na língua. Ó, tem coisas que a gente usa que vem do Tupi-Guarani. Tem palavras que a gente usa, tá bom? E vocês vão ver aqui no texto. Eles fazem artesanato com palha, cipó, fabricação de utensílios com cerâmicas e rede de dormir. Então, ó, já tem lá quais são as características, né, que eu perguntei anteriormente. Já façam aí as anotações de vocês com esse vídeo, hein? Na culinária, temos a comida feita com milho, frutas, mandioca. Na medicina, destacam-se ervas medicinais. Vocês sabiam que tem pessoas que não usam remédio, que não tomam remédio, preferem ir ao médico para se tratar, para se cuidar, mas eles preferem muito ervas medicinais, né? Que vem dos índios também. Eles tinham muito essa crença e esse costume, né? Um hábito. Eles no meio dos matos, eles encontravam ervas que realmente curam, que realmente saram, né, a ferida, tratam da doença. Então, muitas pessoas ainda se tratam com ervas medicinais. Remédios são feitos à base, composto com essas ervas também, tá bom? Na medicina, tá. Igualmente, no folclore brasileiro existem as figuras do caboclinho, os pajés, as lendas que contam as origens de plantas como Vitória Régia e de pássaros como o Irapuru. Então, vocês já ouviram a história da Vitória Régia? Depois vocês pesquisem, é muito interessante, é muito legal. O Irapuru também é um pássaro que, se eu não me engano, é um homem, né, preso no corpo de um pássaro e ele canta porque ele perde o amor da vida dele. É muito interessante as lendas indígenas. Elas explicam a origem de várias coisas também através de histórias envoltas em mistérios e fantasias. Olha só que legal. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios. A educação dos índios é uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Os índios, eles não têm uma escola igual a gente tem, né? Igual vocês têm, que vocês vão pra escola, sentam lá no monte de cadeira. Não, eles estudam lá na aldeia deles mesmo, né? Uma pessoa mais velha passa o conhecimento para eles, porque tem índio que realmente mora muito distante, eles moram dentro do mato mesmo, eles vivem ali daquela forma, daquela maneira, porque é agradável para eles. Eles cresceram acostumados com aquilo, então eles vivem dessa forma, dessa maneira, tá? Existem índios que são civilizados no sentido de morar na civilização? Existem. Tem índios que já vão para a faculdade, índios que estão ocupando espaços não é na política, né? Na política existem índios que são médicos, índios que fazem faculdade para direito, índios que dirigem, que têm celular, têm internet. Então a vida deles é uma vida igual à nossa. A diferença é a cultura, é o modo como eles vivem, tá bom? Eles não são pessoas primitivas, porque antigamente queriam colonizar os índios. O que é colonizar? Queriam fazer deles escravos, né? Queria mandar nos índios. E com o passar dos anos, eles perceberam que não, eles não eram escravos. Eles foram os primeiros habitantes a estarem aqui. Por muito tempo, eles não tinham conhecimento de tais coisas, de muitas coisas, por sinal, né? Muitas coisas foram o homem branco que apresentou ao índio, mas com o passar do tempo, eles foram evoluindo, eles foram entendendo que, opa, peraí, não é assim que funciona, né? Eu não posso deixar eles vir aqui e acabar com toda essa população de índios e acabar com toda essa raça, né? Porque era o que eles queriam fazer. Eles queriam acabar com tudo, devastar os matos todos, né? Que eram os portugueses que vieram para colonizar aí. E acabar com os índios. E aí, com o passar dos anos, eles perceberam que não é assim, né? Porque a escravidão era muito triste, né? Eles faziam o que queriam, os índios trabalhavam para eles de graça, às vezes somente por um pouco de comida, não tinham cuidados com a saúde, cuidados com a educação, não tinham nada, tá? Daqui a pouco eu vou passar um videozinho explicando para vocês isso também, é muito interessante. Aí aqui para vocês eu deixei a lenda da mandioca, né? Porque muita comida dos índios é feita com a mandioca, então para eles é um alimento muito importante, né? Até na nossa mesa agora tem mandioca, é uma das características que os índios deixaram aí pra gente, vou ler aqui para vocês.
A mandioca é uma raiz cuja origem é explicada a partir de uma menina chamada Mani, que foi enterrada numa oca. Então, a menina chamava Mani, né? E um certo dia a mãe dela foi procurar ela na cama e ela tava parecia que ela estava adormecida, mas na verdade ela tinha ido embora, ela tinha partido, né? Ela não ia voltar mais. Então ela fechou os olhos, ela estava com os olhos fechados e diziam que o semblante dela estava muito alegre. Mas a mãe não superou a perca, a mãe estava muito triste com aquilo, né? Com o coração muito entristecido. E o que aconteceu? A mãe pegou e plantou ela dentro de uma oca muito especial, que era uma das ocas onde a mãe costumava ir para ficar bastante tempo, né? E ficava com a menina lá. E o que aconteceu? A mãe começou a chorar. Toda vez a mãe ia lá e chorava, e chorava, e chorava. E as lágrimas da mãe começou a regar o solo. Começou a regar o solo, deixar o solo ali preparado para que alguma coisa pudesse florescer, frutificar, para que pudesse ser um bom solo, né? E nascer uma árvore, nascer uma planta, algo do tipo. Com o passar do tempo, a mãe foi vendo que realmente o solo tinha se fortificado e estava nascendo alguma coisa ali. Aí a mãe pega e começa a cavar aquele solo. Chega no fundo do solo, ela vê uma raiz. E ela vê essa raiz e ela fala que aquilo foi um sinal de que a filha dela falando com ela que ela estava bem, que a mãe não precisava se preocupar. Então, a partir daquele momento, a mãe nomeou aquele lugar de Manioca, né? Aí ficou Manioca, porque ela foi enterrada na oca. E aí, se popularizando com o passar dos anos, começaram a chamar de mandioca. Então, mandioca foi um alimento que sustentou por muito tempo os índios. Sustentou por muito tempo os índios. Eles... Fui fechar a porta ali, gente. Eles se alimentavam e começou a sustentar o povo dela, não deixar mais eles com fome. Então, a mandioca é lembrada como uma menina, né, que trouxe o sustento pro povo, uma pessoa muito querida, tá bom? Essa aí é a lenda da mandioca, tá? Tem muitas outras lendas indígenas também. Se vocês derem uma olhada, uma pesquisada, vocês vão encontrar. Tem as lendas, ó, eu vou falar pra vocês, tem lenda folclórica e tem lenda indígena, tá bom? Existe diferença entre elas. Muito bem, aí eu deixei lá pra vocês assim, pessoal, de 6 a 11 anos aí, eu deixei assim, ó. Vamos pesquisar? Peça ajuda para alguém próximo a você, realize essa pesquisa em livros, revistas ou no Google. Por que eu deixei no Google? Porque vocês têm bastante acesso a celular, né? Vocês que participam aqui da live comigo, vocês têm bastante acesso a celular, vocês conseguem estar pesquisando, né, no Google, a internet. Aí eu coloquei desenhe ou recorte e cole. Você pode, se você sabe escrever, você pode escrever? Pode. Ah, professora, mas eu prefiro desenhar. Desenha, não tem problema. O importante é você fazer a pesquisa para você conseguir compreender, para você conseguir entender, tá bom? Sobre a cultura indígena, porque é muito importante. Nós somos descendentes indígenas, né? Nós temos muito dos índios, então é importante saber um pouco sobre eles. Por exemplo, como os índios se vestem. Eu vou passar um vídeo, vai ter isso no vídeo também, né? Qual é a alimentação dos índios? Como era a moradia deles? Como é a moradia deles? Como o índio convive com a natureza? Então é importante vocês irem lá e pesquisar sobre isso, tá bom? Para que vocês consigam aí ter esse entendimento. Bom, agora eu vou passar aqui para vocês o vídeo, tá bom? Depois eu vou estar mandando o link também no grupo. Assistam o vídeo aqui comigo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou.
Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e, em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo,
aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades,